Então, eu acredito que o mercado de café para esse ano, ele deve permanecer em alta. As novas variedades estão num outro teto produtivo. Mesmo que venha climas bons agora, que a colheita continua, tem muito café no chão, muita varreção. Esses né? níveis de adubação foram amplamente estudados para você formar lavoura desse tipo. Sem fazer análise, já vai tacar boro nessa lavoura. Tem variedades que a gente chama de variedades cearense, que são variedades de cabeça chata. Cafeicultor, o vídeo de hoje está trazendo informações para você usar na lavoura e para usar na decisão de comercialização do seu café. Acompanhe até o final. A gente inicia com mais uma participação do Felipe Santinato, que traz sempre conteúdo riquíssimo para você. Já vou pedindo para você nos ajudar deixando o like, que realmente não custa nada e ajuda muito. Se quiser ajudar a gente a custear o canal, considere se tornar membro, clicando aqui embaixo em Seja Membro. Se preferir, você pode fazer uma doação para o canal na chave Pix que está na tela. O canal tem muitos custos e a gente conta com a sua ajuda. Muito obrigado. Aqui para mostrar para vocês uma coisa que a gente tem observado já há alguns anos. As novas variedades estão num outro teto produtivo. Sim. Indiscutível. Produzem pelo menos 20 a 30% a mais que Catuaí e Mundo Novo, com certeza. Acompanhando essas produtividades maiores, não existe milagre. Lógico. Então, E sim, um outro teto de manejo também, outro né? teto de manejo. É igual um carro com motorzinho 4 cilindros, você vai para um V8. É mais gasolina que tem que botar, mais adubo nessas variedades. Então você vê que aqui já está demonstrando o quê? Um início do exaurimento. Os carboidratos das folhas estão migrando para os frutos para enchê-los, só que vai faltar. Você vai ver que alguns desses ramos vão acabar secando, ó, eles começam a perder. Você vê até a clorofila vai diminuindo, o teor de N vai diminuindo, para abastecer esse fruto, né? E esse ramo provavelmente vai ser um ramo que daqui uns 2 meses vai estar seco. O ideal era esse ramo estar mais grosso, com folhas maiores, mais verde, e isso só obtém através de mais adubações que não foi feito para essa carga correspondente. Além do nitrogênio e potássio, principalmente o magnésio. Pode notar que aqui, esse a gente veio propositalmente no lado do sol, você teve e ainda está tendo um efeito de escaldadura muito acentuado. E a escaldadura, o excesso de luz, de sol, degrada principalmente os cloroplastos. O único remédio que tem para escaldadura é o quê? Mais nitrogênio e o magnésio. Magnésio, principalmente. O nitrogênio vai ser utilizado para reconstruir essas membranas que estão sendo degradadas. Lógico, quando a folha fica seca, não reconstrui mais nada. Mas ramos amarelados assim, ainda em tempo, fizer uma aplicação, por exemplo, se tiver no sequeiro, nem que você faça um drenche com um pouco de sulfato de amônio, ou no irrigado através de férteis irrigações, porque nós já estamos em abril, provavelmente as chuvas estão cessando, você volta essa tonalidade e evita que esse ramo seque. E o magnésio desde lá de trás, na análise de solo, planejamento, chegar nos 20%, trabalhar com uma fonte que demora mais para liberar, como carbonato de magnésio, e depois, através de um drenche ou até a lanço, um sulfato de magnésio, que tem uma rápida resposta, mas uma durabilidade muito curta, ao contrário do carbonato. Então você tem uma disponibilização de magnésio contínua, o ano inteiro trabalhando com as duas fontes. Então aqui você entra com carbonato no suco de plantio e depois vem complementando com o sulfato de magnésio. Na mão ou no drenche? Na máquina, né? Sim. Mas na área de montanha teria que ser na mão, ou no drenche. No drenche também, né? Felipe, então aqui... Vocês prepararam o solo, plantaram. Quantas adubações você entrou após o plantio? Plantamos café. Aí geralmente a gente faz 5 adubações de cobertura. Que para o pessoal da montanha já é um empecilho, fazer 5 entradas para fazer adubação de cobertura. Aí você pode trabalhar com uma adubação de cobertura com sulfato de amônio, que a planta precisa de uma arrancada mais rápida, e fazer outras 2 com um produto de lenta liberação, até mesmo um organomineral. Nunca reduzir os níveis. Eu estou trabalhando com adubo que tem uma performance melhor, vou baixar o nível. Não trabalha com baixar o nível. Trabalha com essas fontes com os mesmos níveis, que aí os resultados vêm e vão ser até melhores. Agora, a redução de nível entra numa questão muito comercial e uma gana ali de vender e acaba não conseguindo os melhores resultados. Para formar uma lavoura assim, no primeiro ano, no primeiro ciclo de chuvas, você não trabalha mais com 60 quilos de N por hectare.
é de 100, 120, aqui no Cerrado até de 150. É mais adubo para formar a lavoura. No segundo ano, nós já estamos trabalhando com 200 até 400 quilos de nitrogênio. Muito bem parceladinho. Não só através de nutrientes minerais, mas sim através de outra aplicação de esterco também, para ajudar nisso, nesse fornecimento. Bem parcelado, evitando picos de nitrogênio. Uma aplicação de nitrogênio não pode passar nessa época de, vamos falar quando a lavoura está nova, sim, de 20 quilos de nitrogênio, senão você intoxica a lavoura, dá excesso, entra doença. Um pico de vigor muito grande. Etc. Então o segundo ano de 200 a 400 e o terceiro ano é conforme as fórmulas de adubação. Recomendação. Hoje já estão em tabelas para facilitar para todo mundo. E aí você faz com a carga correspondente, colhe no ano seguinte. Porque muita gente fala assim, olha, eu não usei esses níveis de adubação que você me apresentou e eu colhi 60 sacas por hectare. Aí eu te pergunto, e na segunda safra, você colheu 60 sacas por hectare de novo? Não, deu 20, deu 25. Eu falei, então, aí que esses níveis de adubação foram amplamente estudados para você formar lavoura desse tipo. Produção e produção e produção. Se forem anos chuvosos, melhor, que aí você não tem empecilho nenhum. Se forem anos secos, você tem que adaptar. Então você tem uma janela curta de adubação às vezes. Aqui no Cerrado teve ano que voltou a chover no final de outubro e acabou a chuva em março. Então você tem outubro, final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses para fazer todo um projeto ali, um plano de adubação. É pouco tempo. E tem anos que você teve 6 até 7 meses para fazer as suas adubações de cobertura. Então o plano de adubação é muito dinâmico, ele muda muito. Ademais, a previsão de safra é muito difícil de você fazer lá atrás, quando chega a análise de solo. Eu vou adubar tanto. Você achava que ia dar 40, às vezes dá 50, às vezes dá 60, você tem que fazer esses ajustes, são muito importantes. E o potássio? Como que você trabalha também pós-plantio? O potássio, na formação das lavouras, as quantidades de potássio são muito pequenas no primeiro ano. Só em solos muito pobres, por exemplo, lá no oeste da Bahia ou no norte de Minas, é que a gente coloca potássio também no suco. Temos trabalhado ou com KCl ou até mesmo com pós de rocha, como o Verdete, o K-Forte, lá a gente utiliza, que abastece tranquilamente. É o Verdete com o esterco, mata a charada da adubação potássica. Em regiões mais tradicionais, o teor de potássio já é alto. Provavelmente vai precisar de potássio só no terceiro ano. Aí a gente estima a carga, vê o quanto que vai jogar, tantos quilos, 300 quilos. Olha a análise de solo, que você tem que ter confiança na análise de solo, e aí você faz os descontos correspondentes com base na análise de solo. Tem área, por exemplo, lá no solo mais rico, que praticamente você pode tirar a adubação potássica, dependendo da carga, dependendo do tipo de solo. No Cerrado é meio raro disso acontecer. Os descontos, as reduções são bem menores. No sul de Minas são maiores e nas regiões de solos mais férteis são maiores, tá? Então você tem que saber onde você está trabalhando para fazer esses descontos. Eu tenho um pouco de medo, porque a estimativa da produtividade é muito difícil. Até pessoas mais experientes chegam na lavoura, faz uma avaliação, fala, vai dar tantas sacas. Passa 2 meses, muda. Tem ano como esse que chove bem, as previsões só vão aumentando. Era 40, 50, 60. Se você fez um planejamento engessado lá atrás e já cortou a adubação potássica, ou até mesmo a nitrogenada, como é que você recupera isso? Aí você vai adubar essa lavoura agora, que já granou o fruto. Depois que grana o fruto, o crescimento daqui é muito pequeno. Então, a adubação que a gente vai fazer aqui, para recuperar isso, o efeito é muito menor. Então, por isso que a gente trabalha com uma adubação bem mais completa, logo depois das chuvas. A gente joga 70%, 75% do nitrogênio entre as primeiras chuvas e até o início da granação. Fazendo isso, dando 40, 50, 60 sacas, você tem um seguro muito maior. E as análises de solo também eu tenho um pouco de medo. Nós trabalhamos com alguns laboratórios que a gente tem alta confiança. Meu pai trabalha no laboratório lá há 40 anos. E temos um cliente que vão nesse laboratório há décadas também, tem todo um histórico. Às vezes o produtor vai lá num laboratório novo ou ganhou uma amostra em tal lugar e vê os dados não batem com os dados do ano passado, nem do ano retrasado, está muito distante, desconfie. Tome cuidado com isso. Porque você vai confiar um dos tripés da sua produtividade. O seu maior custo, basicamente. Custo é aquilo que pode te derrubar, você tirar um potássio, tirar um nitrogênio, tirar isso.
causa de um laboratório que às vezes fez de qualquer forma, ou até a forma que você coletou esse solo. O conhecimento do histórico da lavoura é muito importante. É lógico que a gente faz análise para justamente saber o que ela precisa, mas mais ou menos saber o histórico e imaginar o que ela está precisando é fundamental. E muitos falam assim, tem que tomar cuidado com o excesso disso, excesso daquilo. Mas tem gente que, o mesmo que fala isso, está errando no excesso de outras coisas, como isso daqui, ó. Vem cá para você ver. Aqui nós temos uma lavoura dessa cultivar, que você está vendo ela bem achatada. Sim. Né? E aí a pessoa já chega e fala, tá achatada, tá faltando boro, sem fazer análise de solo, sem análise de folha, já vai e taca boro nessa lavoura. Tem variedades que a gente chama de variedades cearense, que são variedades de cabeça chata. Você pegar o IBC12 e a C125RN ou um Acauã novo, elas são variedades de cabeça chata. É o normal delas ficar assim. Sim. Então tome cuidado. Pinheirinho igual essa aqui. Não fica. Você tem que tomar muito cuidado e não sair jogando boro à torta direito, que o boro ele intoxica fácil uma lavoura de café. Eu já vi diversas vezes. E para você tirar esses efeitos de toxicidade, só com o acúmulo de safras, só ao longo do tempo. É muito, muito difícil. Principalmente quando usa uma ulexita. Sim. Às vezes você tem um teor de potássio alto no solo, joga uma ulexita. Não vê resposta no boro, porque o potássio alto inibe a absorção de boro. Aí vai lá e joga o dobro da dose de ulexita no outro ano, 40 mais 40 quilos. Aí o potássio é consumido do solo com base nas extrações da planta, a ulexita que você jogou libera de uma vez e dá uma toxidez de boro. Nós já vimos teores de 3,5, 4 miligramas por decímetro cúbico de boro no solo. As lavouras produzem a metade, ficam 2, 3 anos produzindo muito mal. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas também, que a gente às vezes a gente aprende vendo num vídeo, sai fazendo e não, calma. Nossas ferramentas, análise de solo, análise de folha e conversar, igual nós estamos conversando aqui, que a gente vai aprendendo bastante. Sim. Hoje, Felipe, uma coisa que a gente tem visto muito, já está muito mais no café conilon, mas no arábica também, que é a questão de fungos de solo, principalmente fusário. Aqui vocês estão tendo problema disso, vocês estão levando em consideração, tem visto resposta diferente de cultivar? Temos sim. Os fungos de solo, principalmente o fusário, começou de fato a dar muito mais problema lá na região do conilon, do robusta, na zona da mata eles foram vendo. A gente começou a ver já há alguns anos também em lugares de solo arenoso, por exemplo no oeste da Bahia, lá em Bonfinópolis, o fusário realmente fazendo um serviço danado ali, detonando raízes mesmo. E a gente vê o estrago dessas plantas, primeiro essas plantas individuais, elas vão secando, elas fazem folhinhas amarelas bem pequenininhas, porque demonstra o quê? Que está absorvendo poucos os nutrientes do solo, e ela vai ficando raquítica e isso vai esparramando. Nas fazendas grandes a gente viu bastante, principalmente na Bahia, porque nós plantamos os pivôs circulares, por causa de manejo de irrigação, que é muito melhor do que um pivô linear, nem se compara, né? Porém, quando você planta em círculo, a colhedora de café ela anda em círculo. Ao andar em círculo, as placas justapostas vão batendo bastante no tronquinho do café e gerando lesões. Se tiver um inóculo de fusário lá, principalmente se for uma área de café velho, ou uma área de plantio anterior de eucalipto, o fusário entra dentro da planta e contamina demais. Igual nessa foto aqui que eu vou mostrar para vocês, tem um pivô de café e uma mancha enorme de fusário aqui, uma reboleira muito grande. Então, quando você for substituir essa lavoura de catuai, você tem que colocar uma variedade que tenha uma resistência a fusário e nematóide. Não existem muitos estudos que falam ao certo da resistência do fusário separado da do nematóide. É muito complicado. Nós publicamos um trabalho que mostrou até mesmo uma variedade que não é resistente a nematóide, mas ela foi bem no experimento porque ela estava resistente ou tolerante ao fusário que nós observamos. Mas é um dado apenas, não é algo a de se confirmar. Então, nessas áreas, a gente prefere sempre estar pondo pelo menos uma variedade que é resistente a nematóide. Pelo menos a um problema de solo nós estamos colocando. Então, o IPR100, asa branca, o IAC 125, se for irrigado, a gente coloca nessas áreas que tem o problema do fusário. Os produtos, principalmente os biológicos que a gente utiliza para o fusário, né, eles dão uma resposta, só que quando a lavoura está altamente infestada, não adianta. Você tem que
erradicar esses talhões, igual alguns lugares fica muito empesteado e você tem que fazer de novo. Agora, quando você descobre o problema logo no início, aí os tratamentos vão funcionar adequadamente sim. Eu acho que essa matéria mereceu um joinha bem caprichado, não é mesmo, cafeicultor? E a próxima também vai merecer. A gente vai trazer um corte de uma entrevista bem interessante do Notícias Agrícolas com o comercializador de café Fabiano Teixeira Odebrecht. Há uns meses atrás, mais ou menos, o sentimento do mercado era que o mercado viesse cair de preço. Por que o pessoal achou que ia cair? Porque vai entrar uma safra grande de café. E o que aconteceu? A safra começou a atrasar, começou a chover demais, a qualidade do café ficou um pouco inferior, está ficando um pouco inferior, então o mercado deu um sentimento de alta agora do mercado. Então, eu acredito que o mercado de café para esse ano, ele deve permanecer em alta. Isso é uma perspectiva da gente. A gente pode observar a Bolsa de Nova York, os estoques estão os menores, quase chegando aos menores dos últimos 27 anos. Então, não dá para acreditar que o mercado de café venha cair no momento. A tendência, acredito eu, o sentimento é de o mercado permanecer em alta. Essa chuva que teve, ela já prejudicou o café. Esse café está no chão, então dificilmente, difícil não, esse café não tem mais como melhorar esse café. Então a tendência daqui para frente é café de qualidade pior. E essa safra vai ser uma safra boa, de bastante volume, embora a qualidade do café não vai ser boa. Não tem como mais retornar isso. Mesmo que venha climas bons agora, que a colheita continua, tem muito café no chão, muita varreção. Então a gente vai ter problema com o café. Café com qualidade a gente vai ter muito pouco. A gente pode ver isso no mercado. Você pega o café Rio hoje, vai estar na faixa de 1.300, 1.350. Você pega um café de bebida boa, um café bom, vai estar na faixa aí de 1.800 a 1.900 reais. A diferença é muito grande. É uma das maiores diferenças que eu já vi no mercado. E então, mas essa diferença não é culpa do produtor que ele não produziu um café bom. Infelizmente, foi o clima que atrapalhou a produção do produtor. Mas eu acredito o seguinte, no mercado aqui para frente, o que acontece? Quando não tem um café muito bom, vai o café mais fraco também. Então, um provavelmente vai dar uma puxadinha para o outro. Eu já dei o meu like para a fala dele. E o mercado físico, que é aquele onde você realmente vende seu café, vem mantendo a cotação em torno dos R$ 1.800 para bebida dura bica corrida. Ele tem subido e descido, andando de lado, como o pessoal fala. Mas se a gente pensar que o pessoal estava projetando R$ 1.200, R$ 1.300 para essa época o valor da saca, hoje está em um bom patamar, pouca coisa abaixo do que estava na mesma data do ano passado. O Conilon, no Espírito Santo, fechou nos R$ 1.050, quase R$ 100 a mais do que no ano passado na mesma data. O No Pé do Café vai ficando por aqui, pessoal. Ainda dá tempo do like, do comentário, e para quem quiser ajudar na manutenção do canal, que tem muitos custos, a gente convida para se tornar membro ou fazer a sua doação na chave Pix que está na tela. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no Pé do Café, o canal de quem ama café.